Fala aí galera, meu nome é Bruno, estamos começando mais uma mentoria aqui online com vocês. E na mentoria de hoje a gente vai falar sobre o exercício de prancha ventral, igual você está vendo aí escrito. Um exercício um pouco polêmico, um pouco não, bem polêmico, que muitas pessoas fazem da maneira incorreta. E hoje a gente vai desvendar aqui todos os pontos principais e os principais erros que você não pode cometer quando você for prescrever esse exercício para o seu aluno. Então, como sempre, vamos falar primeiro sobre o padrão de movimento, depois a gente vai para a posição inicial. Como esse exercício é um exercício isométrico, a gente não vai ficar fazendo tanto em vídeo e mais por foto. O que vai aparecer para vocês é um vídeo, mas não tem por que eu passar o vídeo para vocês se a posição que o seu aluno vai ter que manter é a mesma. Então a gente vai fazer mais por foto, tá? Então exercício de prancha ventral, prancha abdominal, como você queira chamar. O exercício é esse aqui, se você não conhece ainda, é esse que você está vendo aqui, de um seguidor aqui que mandou pra gente. Padrão de movimento da prancha ventral. Vamos seguir aquele nosso roteiro que a gente está seguindo até agora. Padrão de movimento anti-hiperextensão. Eu já vou explicar para você o que é anti-hiperextensão. No treinamento funcional, para quem não me conhece ainda ou me segue faz pouco tempo, nunca me ouviu falar disso, pode ter certeza que eu vou falar bastante vezes sobre isso, que é o padrão de anti-movimento. Dentro do treinamento funcional, a gente treina o centro do corpo, o core aqui, com movimentos que a gente tem que impedir que aconteça, ou seja, com prevenção de movimento ao invés de realização de movimento. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Reto abdominal. No treinamento tradicional, vamos pegar a musculação, por exemplo, muitas pessoas, a maioria delas, vão trabalhar o reto abdominal fazendo flexão de tronco, ou seja, abdominal simples, aquela abdominal tradicionalzinho que todo mundo conhece. Dentro do treinamento funcional, a gente vai trabalhar esse reto abdominal. Eu estou especificando o músculo aqui só para vocês entenderem melhor, mas dentro do treinamento funcional a gente também não trabalha com músculo isolado. Vocês estão ouvindo, está passando um caminhão aí agora, acho que agora já melhorou o som. Mas dentro do treinamento funcional a gente não trabalha com músculo isolado, tá? Mas enfim, dentro do treinamento funcional, para trabalhar com reto abdominal, a gente vai trabalhar exatamente esse padrão de anti-hiperextensão, que é evitar que o movimento de hiperextensão ocorra, ou seja, aumentar a curvatura lombar. Então, a hiperextensão é quando o seu aluno aumenta a curvatura lombar a partir da posição já estendida. Então, para eu conseguir estender a coluna lombar, eu tenho que primeiro flexionar. Quando eu volto para a posição neutra dela, que é a posição que o seu aluno está, como por exemplo, parado, eu estou com a posição neutra. Se eu estender mais do que isso, eu fiz uma hiperextensão. E é exatamente esse movimento de hiperextensão que a gente quer impedir que ele aconteça, que não posso deixar que o meu aluno realize. Então, por isso, anti-hiperextensão. E nesse exercício de prancha ventral, quando o nosso aluno entra na posição, prestem atenção aí na tela agora, ó. A gravidade está atuando principalmente em cima da coluna lombar. E se ele não contrair o abdômen e todo o resto do corpo, que eu já vou mostrar para vocês o que ele precisa estar em contração, que é muito importante, esse movimento de hiperextensão ele vai acontecer. Então, por isso, o centro do corpo tem que estar bem engajado. Então, beleza, já sabemos qual é o padrão de movimento que a gente trabalha, qual o padrão de movimento que a prancha ventral vai estar inserida. E agora vamos lá para o próprio exercício, para os principais erros, principalmente, que muitas pessoas cometem. Então, deixa eu tirar meu bloco de notas aqui. Aqui, a gente já consegue ver alguns erros que essa pessoa está cometendo ao realizar a prancha ventral. Primeiro deles, anteversão pélvica. O que é anteversão pélvica? Empinar a bunda. Como eu não conheço essa pessoa no dia a dia, eu não sei se essa posição da coluna lombar dele é o natural dele. Provavelmente não, mas isso acontece muitas vezes quando a gente vai passar a prancha ventral para algum aluno nosso. Eles empinam a bunda. E por que não pode acontecer isso? Porque a cintura pélvica, ela está assim, intimamente relacionada com a coluna lombar, mais especificamente com o sacro. E o sacro é fundido na coluna lombar. Então assim, se eu tenho movimento na cintura pélvica, eu vou ter movimento na coluna lombar. E vice-versa. Isso se chama ritmo lombo-pélvico. Se eu entro na posição de prancha, prestem atenção aqui, ó, no glúteo, na cintura pélvica da pessoa que está realizando. Se eu entro na posição de prancha e anteverto a cintura pélvica, ou seja, faço uma inclinação da cintura pélvica empinando a bunda, imagina uma pessoa empinando a bunda, eu vou fazer uma hiperextensão lombar. Então eu vou estar aumentando a curvatura lombar por conta dessa empinada na bunda, que se chama anteversão pélvica. Então aqui a gente já vai destacar os principais erros, acho que vai ficar mais fácil para vocês.
Primeiro deles, anteversão pélvica. Isso não pode acontecer, porque senão, consequentemente, eu vou ter uma hiperextensão lombar por conta do ritmo lombo-pélvico. Então, esse é o primeiro erro. Como que a gente corrige esse erro para não deixar que ele aconteça? Contração de glúteo. Daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre os pontos principais que o nosso aluno tem que manter quando ele entrar na posição. Então, anteversão pélvica, empinar a bunda é o nosso primeiro erro. Segundo erro, deixar o cotovelo, prestem atenção aí, ó, mais afastado do que o ombro. Por conta de estar de lado a imagem, não dá para perceber muito bem, mas eu já consigo identificar que o cotovelo dele está um pouco mais afastado do ombro. Eu preciso ter o cotovelo logo abaixo da linha do ombro, ou seja, o cotovelo bem alinhado com o ombro. Então, um segundo erro, afastar os cotovelos mais do que a linha do ombro. Por que isso é um erro? Porque eu vou perder a neutralidade do ombro. Sempre o cotovelo é na mesma linha do ombro. Independente se ele está flexionado, se ele está estendido, se ele não tá, se ele está abduzido, eu preciso ter com ele alinhado com o ombro. Então, se eu afasto muito os cotovelos, fico nessa posição aqui, eu vou ter uma perda da neutralidade e aí eu posso colocar o meu aluno num risco maior de se lesionar. Terceiro erro, na verdade, hipercifose torácica. Prestem atenção. Como eu disse para você, como eu não conheço essa pessoa, se fosse um aluno meu, eu saberia se ele está em hipercifose ou se essa curvatura da coluna torácica dele é anormal. Mas eu estou destacando aqui erros que são bem comuns de acontecerem. Quando o nosso aluno entra na posição, por falta de força no centro do corpo, ele acaba se curvando aqui, ó, para acionar mais a musculatura superior para conseguir se manter na posição. Só que isso é uma compensação, é falta de força no centro do corpo e aí por isso ele curva a coluna aqui. Então, hipercifose torácica é um erro bem comum também, mas que o seu aluno não pode cometer. E aí, essa questão de hipercifose é a mesma coisa. Cifose é a coluna, é a curvatura que a coluna torácica tem, que é uma curvatura para fora, olhando de lado o seu aluno. Se ele aumenta essa curvatura na posição de prancha, ele também está sendo uma compensação, perdendo a neutralidade da coluna, perdendo a curvatura fisiológica natural, e aí ele perde a neutralidade. Quarto erro aqui que eu consigo identificar, protrusão do queixo. Então prestem atenção que a orelha dele não está tão alinhada com o ombro. Ele deixou o queixo cair para frente, ou seja, perdeu a estabilidade da cervical. Então a gente pode colocar esse erro de duas formas. Ou protrusão do queixo, que é colocar o queixo para frente, ou perca da neutralidade da cervical. Não conseguiu estabilizar bem a cervical. Cervical é uma articulação, é uma localidade que precisa de estabilidade e nesse caso aqui a pessoa que está realizando não conseguiu ficar nessa neutralidade. Então esses são um dos principais erros que vão acontecer com os nossos alunos e os principais erros que eu posso ver nessa foto. E aí como que a gente vai fazer para que esses erros não aconteçam? Aí a gente vai falar sobre os pontos principais. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que eu já falei, mas é interessante a gente passar por isso porque esse exercício é um dos exercícios que é mais passado dentro da musculação, qualquer outro lugar, e é um dos exercícios que eu vejo mais as pessoas errando, e são erros muito bestas, erros muito idiotas. Sério, então vamos lá. Ponto principal, primeiro e o mais importante, contração abdominal e de glúteos. Por quê? Justamente por conta da anteversão ou retroversão pélvica. Então, contração abdominal e de glúteos. Quem faz essa estabilidade pélvica são os abdominais e os glúteos, que mantêm a pelve nivelada. Se eu entro na posição de prancha, que exige muito do abdômen, principalmente reto abdominal, para não existir a hiperextensão. Se eu entro na posição de prancha sem contração abdominal, esquece, eu não vou conseguir manter a posição do tronco que eu preciso. E se eu entro sem contração de glúteo, provavelmente vai existir anteversão, que foi o erro que eu mostrei para você. Então, contração abdominal e contração de glúteos. Porque existe uma síndrome que a gente chama de síndrome da tesoura aberta. O que é isso? É quando músculos estão hiperativos e alguns outros músculos estão inativos. Essas musculaturas, elas são as responsáveis pela estabilidade pélvica. Geralmente o que acontece? Músculos lombares
e flexores de quadril estão hiperativos. Então, músculos aqui, lombares e flexores de quadril. Ou seja, flexor de quadril puxa para baixo, o músculo lombar puxa para cima, fazendo com que a pelve anteverta. Quem vai impedir que esse movimento aconteça são os glúteos e os músculos abdominais, que fazem o movimento contrário. Então, o glúteo vai puxar para baixo na parte de trás e o abdômen vai puxar para cima na parte da frente. Ou seja, ele faz um movimento contrário de flexores de quadril e músculos lombares. Se essas musculaturas não estiverem bem contraídas, pode ter certeza que vai existir movimento na cintura pélvica, movimento de anteversão, e o seu aluno vai ter uma hiperlordose lombar ou uma hiperextensão lombar. Então, por isso eu preciso de contração de glúteo e contração abdominal. Existem diversos exercícios que a gente pode utilizar para ensinar o nosso aluno a ativação de glúteo e abdominal, porque na maioria das vezes não é falta de força, é falta de ativação mesmo. Seu aluno não sabe contrair a musculatura, porque ele ficou tanto tempo sem contrair e aí ele esqueceu como contrair. Então, o impulso que ele dá para contrair o glúteo não chega na musculatura ou no abdômen. Então, eu preciso de contração abdominal e glúteo, mas muitas vezes colocar o aluno direto nessa posição não vai ser suficiente, porque ele não tem ativação. Não é falta de força, é falta de ativação. Então é muito mais neural do que propriamente muscular. Então é neuromuscular o problema aqui. Então a gente utiliza diversos exercícios para ativação abdominal. Deixa o exercício um pouco mais fácil, para quando ele chegar na posição de prancha total, ele tenha essa ativação e não deixe que a cintura pélvica perca a neutralidade e hiperestendendo o lombar, certo? Então, o ponto principal aqui é contração abdominal e de glúteos, porque a gente está falando de um exercício de estabilidade lombar. Se eu não tenho contração abdominal e de glúteo, a minha lombar vai perder a curvatura fisiológica natural e aí eu perdi a estabilidade lombar. Então, por isso, a principal ênfase tem que ser aqui. Segundo ponto, que é um dos principais erros, e aí a gente vai para os pontos principais também. Peitoral sempre aberto e ombro longe da orelha, estabilizando as escápulas. Então, segundo ponto aqui. Estabilidade da cintura escapular. Vou colocar entre aspas, entre parênteses, quer dizer, peitoral aberto. Então, seu aluno ele tem que manter a curvatura da coluna torácica da mesma forma que ele tem quando ele está de pé. Isso é uma neutralidade. E além disso, ele tem que jogar o ombro longe da orelha para retrair as escápulas e manter a cintura escapular em neutro também. Por quê? Quando a gente entra nessa posição, tem carga em cima da coluna torácica e em cima da cintura escapular. Então, se a gente não tem ativação dos estabilizadores escapulares, eu vou ter uma perca na neutralidade também. Então, essa dica de colocar o ombro para longe da orelha, distanciar o ombro da orelha, é interessante por conta disso, porque aí a gente vai estabilizar a cintura escapular e manter tudo neutro. Certo? Terceiro ponto muito importante, não perder a neutralidade da cervical colocando o queixo para dentro, não é para frente. Eu posso ter meu queixo protruso e continuar olhando para frente, eu não preciso olhar para baixo. Agora eu tenho que trazer o queixo para dentro, estabilizando a cervical. Então, estabilizar a cervical. Vocês percebem que a questão dos erros, os pontos principais vão muito de encontro aos erros, né? O que a gente tem que fazer aqui nos pontos principais é justamente para evitar que os erros aconteçam. No braço, presta atenção que agora é uma dica muito importante que faz muita diferença. Olhem aqui como ele está com a palma da mão virada para baixo. Ou seja, ele não está fazendo força nenhuma no braço. O que eu preciso? Preciso que meu aluno fique com a palma da mão virada para dentro, ou seja, encoste o dedinho no chão, dedão para cima, e faça força na mão. O que você vai falar para o seu aluno? Puxar um cabo imaginário, sem movimento no antebraço. Por quê? Quando eu tenho meu antebraço no chão, eu vou fazer com força, como se eu estivesse puxando um cabo imaginário para trás. Automaticamente eu vou conseguir estabilizar a cintura escapular, vou manter os braços contraídos, aquela questão de transferência de ação vai acontecer aqui. Quanto mais musculatura eu contraio, mais força eu vou ter no movimento final, ou seja, mais fácil vai ser de ficar estabilizado, e aí eu principalmente consigo estabilizar a cintura escapular. Puxa para trás o cabo imaginário sem movimento no antebraço. O antebraço vai ficar no mesmo lugar no chão, mas aí ele já vai conseguir estabilizar a cintura escapular da maneira correta. Outro ponto aqui muito importante, contração de quadríceps sem hiperextensão de joelho. Deixa eu colocar aqui para vocês, porque fica mais fácil quando eu escrevo e aí quando eu digito e vocês já vão vendo. Contração de quadríceps
sem hiperextensão de joelho. Então é o seguinte, eu vou contrair o quadríceps para quê? Para transferência de ação. Quanto mais musculaturas eu contraio no corpo todo, mais força eu tenho no movimento final. Ponto. Mas eu não posso hiperestender o joelho. Ou seja, meu joelho tem que ficar na posição neutra ou até às vezes semiflexionado para que meu aluno entenda essa contração de quadríceps sem hiperestender o joelho. Por quê? Simplesmente porque se eu hiperestender o joelho eu perco a neutralidade e aí eu vou sentir dor. Antes eu fazia isso com meus alunos lá no começo, quando eu não tinha essa informação, eu pedia para eles contraírem os quadríceps e não pensava no joelho. E aí assim, tinha alguns alunos que relatavam dor e até eu mesmo sentia dor às vezes. E aí eu comecei a prestar atenção nisso e vi que muitos alunos hiperestendem o joelho, ou seja, passa da extensão natural do joelho e aí acaba sentindo dor. Mas eu preciso da contração de quadríceps para transferência de ação, para ajudar no movimento final ou no anti-movimento final, sem hiperextensão de joelho. E um último ponto é deixar o pé aqui atrás, ó, firme no chão. Não é para deixar a pontinha do pé lá e esquecer do pé. O pé é firme no chão. Como eu sempre digo, transferência de ação. Quanto mais musculatura eu contraio, quanto mais estabilizado o corpo tá, melhor para o meu movimento final, que no caso aqui é não deixar que a hiperextensão ocorra. Então, prestem atenção aqui, ó. Como não existe uma linha tão reta entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Quando meu aluno entra na posição, ó, eu vou apagar aqui se vocês quiserem parar um pouco o vídeo para copiar, se você estiver anotando, né? Quando meu aluno entra na posição, eu preciso ver um alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Por quê? Porque quando meu aluno está de pé, esse alinhamento existe ou deveria existir. E se eu não perco a neutralidade da cervical, mantenho meu peitoral aberto com os ombros longe da orelha, estabilizando a cintura escapular, contraio o abdômen e glúteo para não deixar que a lombar hiperestenda, não deixar que exista movimento na cintura pélvica, contraio o quadríceps sem hiperestender o joelho e deixo o pé firme, eu vou obrigatoriamente ver um alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Então, se você olhar o seu aluno de lado, na vista lateral, e esse alinhamento não existir, presta atenção porque alguma coisa está errada. E aí, se você ensinar ele passo a passo, claro que existe uma progressão, não é chegar, dar todas essas informações para ele e colocar ele na posição de prancha. Existe uma progressão correta a ser seguida. Se você fizer dessa forma, seu aluno vai ter uma prancha muito mais bem estabilizada e aí não vai correr o risco de desenvolver dor na lombar, desenvolver lesão na lombar mesmo, que a lombar é uma das principais lesionadas nesse exercício, mas existem os outros pontos também que eu falei para você, que você tem que se atentar, certo? Então, essa foi a nossa mentoria de hoje, falando sobre prancha ventral. Eu posso trazer aqui outra mentoria explicando para vocês a progressão, quais são os exercícios que a gente utiliza para corrigir disfunção de falta de ativação abdominal e glúteo. Se vocês quiserem, comenta aí que eu trago para você, certo? Então, essa foi a nossa mentoria de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Pode comentar aí qualquer coisa que você quiser, que eu estou à disposição para debate. E é isso. Tamo junto e até a próxima.